Pai do Senhor para a igreja. Vocês estão de testemunha, né, irmão? Bruno disse, fica à vontade, né? Então eu vou obedecer aqui. Graças a Deus estar aqui com essa amada igreja, né, nesta noite, para cultuar o nosso Deus. Deus, Ele tem falado ao nosso coração de maneira maravilhosa, né, irmãos? E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando, né? Eu queria rapidamente, irmãos, compartilhar aqui uma palavra do Senhor, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 26 até o versículo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Esse texto narra a história de Ana, né? Uma mulher de Deus, passou uma luta tremenda. A igreja conhece a sua história. Ela era casada com Eucana, e como todo israelita, queria ter uma semente, né? Queria ter um filho, queria deixar uma genealogia, e eles, como todo casal, sonhando em constituir, em ter uma criança, esse sonho não se realiza, né? E Eucana, ele tenta o plano B, assim como Abraão, né? Que saiu de Sara, não crendo naquele momento na promessa de Deus, decide ter relação com sua escrava, para assim ter a sua descendência. Assim Eucana faz, nasce vários filhos dessa relação, e a Bíblia narra, irmãos, que a Penina, ela começa a oprimir Ana, né? O texto dá a entender que Penina passava em rosto a esterilidade e o defeito que Ana tinha nascido. Se tem algo horrível, irmãos, que o cristão passa, é quando ele é ferido por pessoas próximas a ele. Né? São feridas que marcam a nossa vida, são feridas que a gente tem dificuldade de lidar, porque é alguém que está próximo, é alguém que divide o mesmo lar, porque Penina dividiu o mesmo lar com Ana. A Bíblia diz que ela excessivamente a irritava, porque ela não gerava filhos, e isso feria tão profundamente Ana, amada igreja, que a Bíblia diz que ela não conseguia nem comer. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. Então é uma angústia na vida de Ana tão grande que ela não tem nem mais sentido, a vida já não tem mais sabor. Então era algo muito difícil. E ali Eucana via que Ana ficava triste, e ele sempre tentava consolar ela e dizia: Ana, meu amor, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eucana tentava consolar, mas a aflição de Ana era muito grande. E isso acontecia todo ano. Eles iam à casa do Senhor, sacrificavam, e seguia essa mesma luta. A mulher lá, usada pelo diabo, né? Porque eu acredito que alguém que fala do teu defeito, que aponta para você, não é usada por Deus. O nosso Deus não é aquele que nos julga, né? Pelos nossos defeitos. Ao contrário disso, nosso Deus é aquele que nos perdoa, que nos exalta, que nos consola. E aquela mulher oprimia Ana de maneira terrível. Só que o que eu acho interessante, amada igreja, é que a partir do versículo 9, a Bíblia diz que Ana, ela se levanta,
E ela está indo a Siló com a mesma luta que ela tinha, só que ela vai entrar no templo do Senhor com um propósito. Ela tinha entrado em outros momentos para oferecer o sacrifício, mas não tinha o propósito. Ela só ficava no choro e na lágrima, mas não tinha propósito nenhum. O que vai fazer diferença na luta? É você ter o propósito. O propósito de Ana, ela entra no templo, e o propósito dela é o quê? Eu vou contar a minha história, quem resolve. Eu vou contar a história, quem resolve. O que ela faz? Ela se ajoelha ao Senhor e começa a falar da vida dela. E o texto diz que ela está com amargura de alma, ela chora abundantemente. Ela mostra ao Senhor o que ela está sentindo, e muitas vezes a gente não faz isso. Apesar de Deus contemplar o que se passa no nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa sinceridade. Ele quer ouvir: Senhor, aqui está doendo. Senhor, eu preciso de um socorro. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. O Senhor quer ouvir isso de nós, igreja. E Ana, ela entra com esse propósito na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o lugar que você pode contar a sua história. É esse lugar que você pode contar a sua história ao Senhor, e o Senhor não vai censurar você. O Senhor não vai desprezar você. Tem muita gente, irmão, nesse período que está com depressão, angustiado, procura um psicólogo, mas não se ajoelha para falar com os psicólogos dos psicólogos. Não procura falar com o médico dos médicos. E ele querendo ouvir aonde está a sua dor. Ele é aquele que se inclina, irmãos. Nosso Deus, Ele é compassivo. Ele é misericordioso, bondoso, amoroso. E Ana, ela faz uma oração tão tremenda, que ela diz: Senhor, se o Senhor atentar para a minha vida, se o Senhor se lembrar de mim. Ela usa essa expressão: se de mim te lembrares. Então, na mente de Ana, ela pensa o quê? Ele me abandonou. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes o problema é tão grande, a luta é tão grande, que você se sente abandonado por Deus. Ana estava se sentindo assim. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho. E Ana é específica em sua oração. Ela quer um filho, o texto diz, um filho varão. Ela quer um menino. Ela é específica na oração, porque o servo de Deus, quando fala com Deus, tem que ser específico com Deus. Você não pode ser genérico. Deus, eu quero uma casa. Uma casa é genérico. Deus quer saber: meu filho, qual é a cor da casa que você quer? Minha filha, qual é o tamanho da casa que você quer? Porque Ele tem poder para fazer, meu querido. Então você tem que ser específico, porque quando você é específico com Deus, você exercita a fé na oração. E Ana é específica, ela disse: Senhor, eu quero um filho varão, se o Senhor me der, eu vou dar ele ao Senhor todos os dias da sua vida. Então, além de Ana ser sincera ao Senhor, de abrir seu coração, de pedir um socorro a Deus, a oração dela não é egoísta. Ela quer ter o filho, mas ela quer para o Senhor. Tudo que você pedir a Deus, pedindo para o Senhor, Ele vai lhe dar, irmão. Porque não há egoísmo nisso. Quer ser rico? Senhor, eu quero ser rico para ti, para ajudar a igreja. Aí Deus vai te dar. Porque não há egoísmo nisso. Aí o que acontece? Ele chega, o sacerdote da época não entende o que Ana, porque o texto diz que Ana, ela não estava falando, Ana só balbuciava, não dava para saber o que ela estava falando, porque ela só falava com seu coração. Ele até pensou que ela estava fora de si, se dirige a ela e ela diz: Senhor, não me tenha por uma filha de Belial, eu só estou contando minha história para Deus. Aí ele entende e diz assim: vá em paz. Porque na hora da luta, irmão, o crente precisa de paz. O crente precisa de paz.
Eu disse aqui no início que a luta de Ana, ela estava angustiada, não comia, não é assim? Aí se você vai olhar no texto, depois dela ter orado, depois dela ter contado a história dela ao Senhor, o texto diz desse jeito assim, ó. O versículo 17 diz assim: então ele respondeu e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Na última parte do versículo 18 diz assim, ó: a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Porque esse lugar aqui, irmãos, é um lugar tão abençoado por Deus, que é aqui que as angústias acabam. É aqui que tristezas são retiradas. É aqui que Deus alegra o teu coração. Né? Essa é a casa de consolação, meu irmão. Tem consolação para a parte de Deus, para a tua e para a minha vida, querido. Então Ana não estava comendo. E isso acontece instantaneamente, meu irmão. Porque ela ora a Deus. Eu não entendo quando o crente está passando luta e ele não ora. É aí que ele tem que orar mesmo. Essa mudança só aconteceu porque Ana abriu o coração. Se não tivesse abrido o coração aberto, melhor dizendo, o coração para o Senhor, ela tinha passado os mesmos anos com Penina lá, passando em rosto. A luta ia continuar do mesmo jeito. Mas ela tomou uma atitude. E eu pergunto, qual é a atitude que você precisa tomar para Deus fazer um milagre na tua vida? Qual é a atitude? E Ana volta para casa. Deus tinha usado Eli para ela: vá em paz, que o Senhor faça na tua vida. Aí o texto que a gente leu, já é no ano seguinte, passam-se os anos, o menino desmama, e o interessante, eu lembrei disso agora, Jesus já me lembrando, é que Ana, ela não absorve o que Penina dizia dela. Eu vou explicar para você, porque Penina dizia para Ana, sabe o quê? O texto dá a entender isso, ó, tu é estéril. Como quem diz, você não gera, para você não tem jeito, é impossível para você. Talvez tenha alguém que diga isso para você, aí você vai ter duas opções: ou você vai receber isso, ou você vai rejeitar e vai acreditar na promessa de Deus. O fato de Ana rejeitar a voz de Penina e ir para os pés do Senhor demonstra que ela quer no Deus da promessa. Então, meu irmão, você não pode ser guiado por aquilo que dizem de você. Você deve ser guiado por aquilo que Deus diz de você. Eu estou me lembrando, Jesus está botando no meu coração. Quando Jairo foi na presença do Senhor, Jairo, o principal da sinagoga. O principal da sinagoga, para você entender melhor. Chega lá o principal da sinagoga, aos pés de Jesus, a minha filha está horrivelmente doente. Se o senhor não for agora, ela vai morrer. É um pedido de socorro, é algo urgente. Aí o Senhor diz, vamos lá, eu vou lá resolver. No meio do caminho, a Bíblia diz o quê? Chega alguém e diz assim, ei, não perturbe mais o mestre. A tua filha já morreu. Aí Jesus, didaticamente, nesse momento, interrompe aquele discurso ali e diz, Jairo, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo, Jairo, não dá ouvido a isso aí não. Só creia. Porque quem crê vê a glória de Deus. Porque quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Aí o que acontece? Você tem que tapar seus ouvidos para a voz do diabo. O demônio não pode possuir um crente.
Viu, irmão? Isso é doutrina bíblica. O demônio não pode possuir um crente, mas ele pode oprimir. E tem gente que é oprimida com palavras, irmão. O que acontece? Jesus entra lá na casa de Jairo. Está todo mundo chorando, como Ana estava chorando. Jesus manda tirar todo mundo. Entra lá Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago, João e Jesus. Aí Jesus chega para a menina e diz: essa menina está dormindo. Por que Jesus disse que a menina estava dormindo? Porque para ele não existe morte mesmo. Para Tales existe morte. Mas para Jesus a morte é um sono. Ele chega para a menina te diga, levante, Ana, a menina levanta. E restitui a alegria àquela família. Eu quero dizer para você que Jesus vai restituir a alegria que você perdeu. Porque a sua angústia tem um tempo. Ana vivia aquela aflição, mas isso teve um tempo. O que acontece? Ela desmama um menino, eu vou concluir, entra no templo, e o que ela faz? Ela vai pagar o voto. Ela vai pagar o voto. E voto, irmão, é algo que Jesus gosta demais. Porque eu sou prova de voto. Eu me lembro uma vez que eu estava desempregado, irmão, eu orei desse jeito. Eu disse: Jesus, se o Senhor abrir uma porta essa semana, eu fui bem específico, irmão. Se o Senhor abrir uma porta essa semana, eu vou dar o dízimo em dobro o ano todinho. Fui bem específico com Jesus. Aí Jesus pegou, abriu a porta. Aí eu fui pagar o voto. Ana pega a criança desmamada, entrega ali, mas antes de entregar ali, ela conta o testemunho. Ela conta o testemunho. Ela diz: Senhor, eu sou aquela mulher que eu entrei aqui angustiada. Eu entrei aqui triste. Eu sou aquela mulher sofrida. Eu entrei aqui estéril. Mas ela traz a criança na mão e diz assim, ó: por este menino orava eu. Porque a oração, irmão, traz à existência o que não existe. Você não pode estar vendo hoje. Você não pode estar palpável na tua mão hoje, mas você vai entrar com a bênção nessa igreja. E você vai contar o testemunho como Ana. E eu ainda vou concluir dizendo algo. Ana pediu um filho, não foi isso? Não foi um filho? Não foi assim? Jesus dá a ela um sacerdote, um juiz e um profeta. Não fica só por aí não, irmão. No capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó: visitou, pois, o Senhor a Ana. Isso depois de Samuel, viu, irmão? Depois que ela teve Samuel, visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus faz muito mais, irmão, do que eu e você pedimos ou pensamos. Você está pedindo um, mas aquele que tem poder para lhe dar um, tem poder para lhe dar 5. Que Deus nos ajude a sermos como Ana, irmão. Irmos por pés dele, contarmos a nossa história, porque o Senhor tem resposta para mim e para a tua vida. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja.